Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo da playlist de Deep Learning com PyTorch. Eu sou o Lucas e nesse vídeo nós vamos criar um modelo para nossa rede neural convolucional que vai classificar as nossas imagens, beleza? Então a gente vai pegar todos aqueles passos a passos que a gente fez, né, com todas as nossas camadas da nossa rede neural, a gente vai transferir eles para uma classe que vai ser o nosso modelo de rede convolucional, beleza? Então, bora pro vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Na descrição do vídeo tem o link para o meu e-book de detecção de faces com visão computacional, onde eu explico 3 métodos que você pode estar utilizando para aplicar nos seus projetos. Por apenas R$19,90 você adquire esse e-book com uma explicação profunda desses métodos, beleza? Então, link na descrição e bora pro vídeo. Então aqui eu vou até adicionar, depois que a gente fez as nossas camadas da rede convolucional. Opa, é na de baixo. Eu vou colocar aqui criando modelo da CNN. Aqui eu cliquei aqui para adicionar texto, tá? Aqui é um bloco de texto, aqui é um bloco de código. O bloco de texto a gente escreve em Markdown. Então, bora lá criar a nossa rede, o nosso modelo de rede convolucional. Para isso, então, eu vou criar uma classe que eu vou chamar de Convolutional Network. Ela vai herdar de nn.module. Então, ela vai herdar as classes da neuronetwork.module. A nossa classe ela vai ter um método init. Então, o nosso método init, a gente sempre inicializa ele com self. Ele vai herdar, o nosso método init vai herdar o construtor da nossa classe Py, que nesse caso é a module. Então, a gente vai herdar tudo que essa classe instancia também, através do método super. Vamos criar a nossa primeira camada convolucional através de self.conv1. Vai ser nn.conv2d. Uma imagem de entrada, 6 kernels. Então, a gente vai ter 6 imagens na camada de saída. O kernel vai ter uma dimensão de 3x3 e o stride vai ser 1, que nem a gente fez no vídeo anterior. E a nossa self.conv2 vai ser nn.conv2d. Agora a gente vai ter 6 imagens na camada de entrada, 16 na camada de saída. Kernel continua sendo 3x3 e o stride de 1. Beleza. Essas são as nossas camadas convolucionais. Vou até comentar aqui. Camadas convolucionais. Depois, a gente precisa criar as nossas camadas totalmente conectadas, que são a última parte da nossa CNN, né? Essa parte aqui, né? E isso vai ser muito parecido com a primeira parte desse curso, né? Em que a gente cria a nossa self.fc1, né? fc1 vem de Fully Connected Layer. Então, fc1 é a nossa primeira camada totalmente conectada. E aí, a gente vai utilizar o nosso módulo Neural Network.linear. E aí a gente tem que passar quantos neurônios vão ter na nossa primeira camada totalmente conectada, que vai ser a entrada da nossa rede neural profunda aqui. Como que a gente sabe? Bom, como a gente já desenhou isso anteriormente, a gente sabe que essa
A segunda camada de pooling é a última camada antes da nossa camada totalmente conectada. Quantos neurônios a gente tem aqui? Para a gente saber quantos neurônios na camada de entrada a gente vai ter, basta a gente pegar essas dimensões da nossa última camada de pooling aqui da nossa rede convolucional. Cada imagem possui uma dimensão de 5 por 5. Então, se a gente pegar essas dimensões de 5 por 5 e multiplicar por 16, a gente vai ter todos os pixels aqui dessa última camada de pooling. Então, eu posso fazer isso através do nn.linear, passando então 16 imagens vezes 5 vezes 5. Assim, todos esses pixels eu vou passar para a minha camada de flatten, né, que vai ser a próxima, que é a entrada da rede da rede profunda. Então, só por curiosidade, né, 16 vezes 5 vezes 5 são 400 neurônios na camada de entrada. E na minha primeira camada oculta eu vou ter menos, vou ter 120. Né? Esse valor eu que defini, né? Depois eu vou ter a minha segunda camada oculta. Então, self.fc2, nn.linear. E aí sim eu vou ter 120 neurônios na camada na entrada e posso ter 84 na saída. Depois eu vou ter a minha terceira camada, fc3, vai ser nn.linear também. Vou ter 84 neurônios na primeira camada e 10 na última camada. Né? 10 por que 10? Porque eu tenho que dar uma probabilidade para cada número, qual que vai ser a probabilidade de ser aquela saída. Então, como eu tenho 10 algarismos, né, de 0 a 9, eu tenho 10 saídas. Beleza, esse é o meu método init. Depois, aqui então, a gente vai ter um outro método, que é o forward. O forward, a gente pode entender ele como uma passada da nossa rede neural convolucional. Aqui a gente só definiu o número de neurônios das camadas convolucionais e das camadas totalmente conectadas. Aqui no nosso método forward, é ele que vai realizar as operações da nossa rede convolucional. Então, ele vai receber como parâmetro aqui um self e um x, que vai ser o nosso valor. Eu coloquei x maiúsculo. Então, quem que x vai receber? f.relu self.conv1 de x, que é basicamente essa primeira operação que a gente fez aqui em cima. Aqui, ó, é a conv1. Só que na conv1 eu já defini aqui em cima qual que vai ser as nossas camadas. Então eu só preciso chamar a variável, eu não preciso chamar tudo isso aqui de novo. Eu já defini quantos neurônios eu vou ter, qual é o tamanho do kernel, etc. Então eu vou ter a minha conv1. Depois, isso aqui é em sequência, né? Eu estou fazendo uma operação em seguida da outra, por isso forward. Eu vou aplicar o max pool, ou seja, max underline pool 2D x, e o meu kernel size vai ser 2 e o meu stride vai ser 2. Beleza, essa é a minha primeira passada. Agora eu vou para a minha segunda passada. A segunda passada, então, eu vou passar f.relu. E aí eu vou passar também self.conv2d e x. Quer dizer, self.conv2d não, só conv2, né? Que é essa variável aqui. Então ela vai chamar a conv2d e vai passar 6 imagens e vai me gerar mais 16 kernels. Mais 16 imagens, né? Depois passei a camada convolucional, então a entrada desse cara aqui é a saída desse cara aqui. Depois eu vou fazer mais uma camada de pooling, então f.max pool 2D. Também vou passar o x, kernel 2x2 e stride de 2. Então fiz as minhas
camadas convolucionais. Depois eu vou para a minha camada de flatten, que nada mais é do que eu pegar a minha saída aqui, que vai ter uma dimensão de 16 imagens, cada imagem numa resolução de 5 por 5. Eu vou pegar tudo isso e adicionar eles como neurônios da minha camada, da minha primeira camada da minha rede neural profunda. Para isso, eu vou utilizar x, vai receber x.view, aí aqui eu vou passar -1 e vou passar o tamanho que eu quero, 16 vezes 5 vezes 5. Você deve estar se perguntando, que diabos é esse -1 aqui? Esse -1 é para a gente conseguir variar o tamanho do nosso lote. Então, se a gente tiver lotes maiores ou lotes menores, a gente vai conseguir utilizar o mesmo número aqui de neurônios na camada de entrada, porém variando o tamanho do lote. Ok? Então, por isso eu passo -1. Agora, então eu tenho a minha camada de flatten, eu escrevi cada, né, mas é camada de flatten. E, por fim, eu vou ter as minhas camadas totalmente conectadas. Aí x vai receber f.relu, né? Relu é aquela função que a gente viu lá na aula das redes neurais profundas. Self.fc1, fc1 é esse cara aqui, então eu tenho a minha camada de flatten aqui, vai receber essa quantidade na minha camada de entrada e vai me gerar 120 neurônios na camada de saída. Aqui eu passo x. Depois x vai receber f.relu de novo, self.fc2, também passando x. Então, 120 na camada de entrada, 84 na camada de saída. Por fim, na minha última etapa, eu não vou ter mais relu, né? Porque relu ela vai me retornar que se o valor for maior que 0, senão ela vai ignorar. Mas eu vou ter a log softmax. Log softmax, ela vai pegar esses valores e vai distribuir num valor entre 0 e 1 as minhas 10 saídas. Quem que eu vou passar aqui então? Self.fc3 de x, fc3, né? Eu coloquei fc2, fc3 de x. E por fim eu posso passar a minha dimensão aqui, que vai ser 1. Né? Dimensão 1 quer dizer que eu vou ter um vetor com dimensão 1, né? Então vai ser somente uma linha. Então, por fim aqui, a minha função, a minha classe, ela vai retornar x. Isso, x. Né? Esse x nada mais vai ser do que a probabilidade maior aqui da minha classe pertencer a um desses valores. Ok? Então vai ser um vetor com várias possibilidades, a maior possibilidade é aquela que me interessa realmente. Então nós podemos rodar este modelo aqui e não deu nenhum erro, significa que o nosso modelo aqui de rede neural foi corretamente criado. Agora a gente vai criando uma instância do modelo. Para isso, antes de eu criar a minha instância, eu preciso criar a minha semente de pesos. Para isso, eu vou criar torch.manualSeed. Isso a gente já viu também nas aulas anteriores. Vou definir 42, né? Que isso significa que se eu precisar recarregar essas células, eles vão iniciar com os mesmos pesos e não com os pesos diferentes, o que pode acabar impactando no aprendizado do modelo. O meu modelo vai ser, então, Convolutional Network. E eu posso exibir aqui o meu modelo. Então, se eu ver aqui, ó, eu tenho
duas camadas convolucionais. Uma entra 1 e sai 6, a outra entra 6 e sai 16. Kernel de 3x3 extrai de D1 por 1. Depois dessa que sai 16, na primeira camada totalmente conectada eu tenho 400 na entrada, né? São 16 imagens de dimensões 5x5, 120 na saída, depois 120 na entrada, 84 na saída, depois 84 na entrada e 10 na saída. Ok? E por fim, eu vou adicionar aqui uma função de otimização de perda. Para isso eu vou criar o meu critério. Qual que vai ser a função que eu vou utilizar? Vai ser a cross entropy loss, que a gente também já utilizou no primeiro módulo do curso, né? Entropia cruzada. Inclusive, vale um vídeo explicando mais sobre essas funções a fundo, né? E o nosso optimizer vai ser torch.optim.adam, né? Optimizador Adam. E aí a gente vai passar os parâmetros do nosso modelo que vão ser otimizados. Então, model.parameters. E por fim, a nossa taxa de aprendizado, LR, de Learning Rate, vai ser 0.001. Uma taxa padrão aqui. Beleza? Então, pessoal, nessa aula nós criamos o nosso modelo da nossa rede neural convolucional, que a gente vai estar utilizando. E a gente também definiu aqui as instâncias, a função de perda e o nosso otimizador. Aqui a gente consegue também visualizar esse modelo. Então, a gente transferiu toda aquela teoria de redes neurais convolucionais, a gente aplicou ela nessa classe aqui, né? Vejam só que legal que tá ficando, né? E no próximo vídeo a gente vai treinar a nossa rede neural propriamente dita, né? A gente vai executar o treinamento dela, beleza? Então espero vocês no próximo vídeo. Até lá!